Olá, sou Helena Dias, numeróloga cabalística. Eu fiz o curso presencial com a Vanice em 2009. E ano passado eu voltei a estudar novamente a turma 14 e hoje eu faço parte da universidade. Eu escolhi o tema para o meu vídeo sobre dívidas kármicas. Por quê? Quando eu abri meu mapa cabalístico, eu encontrei 3 dívidas kármicas ocultas: o 13, o 14 e o 16. E na minha vida sempre dava muito problema, nada dava certo, sempre com dívidas, com problema sério mesmo. Eu não entendia por quê. Ao abrir meu mapa, ao estudar tudo sobre isso, eu comecei a entender e hoje estou tentando equilibrar mais as minhas dívidas. Então vamos começar. Eu vou começar com a palavra karma, que vem de origem do sânscrito, que significa ação. Ela pode gerar positivo ou negativo, boa ou mal. É o retorno das nossas ações para nós mesmos. Algumas pessoas, por conta do que fizeram em vidas anteriores, transgrediram as leis universais, constituindo um determinado karma, e nesta vida elas vêm com os números kármicos que são 13, 14, 16 e 19. Essas dívidas kármicas também podem aparecer ocultas. Para saber se temos dívidas kármicas, precisamos fazer o mapa numerológico cabalístico e, ao abrir o seu código numerológico, se elas estiverem lá, aparecerão na motivação, na expressão ou no destino. Para reparar esses erros, nós podemos aceitar um ônus a fim de aprender uma lição específica que não foi assimilada em vidas passadas. A isso chamamos de dívidas kármicas. As dívidas kármicas são ajuste de causa e efeito. São uma oportunidade de resgatar as faltas, as transgressões contra as leis naturais que tenhamos cometidos em vidas passadas. Esses números vêm como reconstrutores para fazermos os reajustes necessários como ações positivas em nossa vida. Ao fazer os ajustes das dívidas kármicas com o universo, ele fica alinhado novamente, de modo que a pessoa possa evoluir. As dívidas kármicas são áreas que precisamos dar atenção, pois representam as nossas fraquezas, estarão presentes em toda a nossa vida. Esses números kármicos têm ligação direta com as lâminas do tarô. Dívida kármica 13 é a dívida que está ligada ao suicídio, à morte ou à negligência que alguém teve contra si ou contra outros. Significa que em vida passada, a pessoa portadora dessa dívida kármica cometeu atentados contra a vida, pode ser a sua ou de outra pessoa. Em qualquer que seja o caso, a pessoa sabia o que estava fazendo. Foi negligente com o trabalho e nesta vida a pessoa se enrosca. Ela deve trabalhar e afastar a preguiça. Para quem tem dívida kármica 13, basicamente, esse será o sentido geral de sua vida. Porém, como se trata de uma dívida, assim que ela aceitar as lições desse débito e dedicar-se ao que acertou antes de encarnar, não sentirá mais tanto o peso desse aprendizado. Ser portadora dessa dívida significa que a pessoa compreendeu seus erros e antes de encarnar, aceitou e escolheu o desafio através da autotransformação e do trabalho.
Na lâmina do tarô, a carta número 13 é do Arcano da Morte. Ela significa o poder de deixar morrer uma parte de si mesmo para que uma versão melhorada possa renascer. Quem possui essa dívida kármica procura construir alicerces, pois seu compromisso assumido foi trabalhar dignamente. Dívida kármica 14 está ligada à ganância material. É a dívida kármica daquele que usou de má fé, enganação, roubo, ilusão ou tirar vantagem de forma inescrupulosa sobre as pessoas. As pessoas nascidas no dia 14 são vulneráveis a perdas, sobretudo financeiras, por desatenção, excesso de confiança ou magnetismo. Atrai exatamente as pessoas das quais deveriam ter distância. E são passivas de traição de todas as ordens, sobretudo em relação a negócios. Na vida atual, poderá sofrer perturbações emocionais, enfrentar perdas, fracassos no negócio e desapontamentos. Nesta vida, tem de ter o autocontrole. Ser portadora da dívida kármica 14 significa que a pessoa se arrependeu dos seus atos e, antes de encarnar, escolheu pagar suas faltas através de lições que a façam aprender a lei do desapego e do equilíbrio. No tarô, o arcano 14 é o da temperança, ou seja, encontrar o caminho do meio, o equilíbrio na vida. Encontrar alternativa para se equilibrar, trabalhar o autocontrole, disciplina e responsabilidade. Não fugir de suas obrigações e enfrentar os problemas com desapego, abnegação e fé. Quem possui essa dívida kármica deve desenvolver o perdão, a humildade, o amor e a compaixão. Aprender a ter equilíbrio, autocontrole, domínio de si mesmo e moderação nos desejos. Dívida kármica 16 é a dívida ligada ao orgulho, ao egocentrismo e à vaidade humana. Significa que em vida passada a pessoa construiu sua vida em cima de falsos valores, egoísmo, ilusão, sem se importar com direitos e sentimentos alheios. Os nascidos no dia 16 indicam que em outras vidas ela foi extremamente orgulhosa. Humilhava as pessoas por conta da sua vaidade. Esse número conta que a pessoa foi várias vezes para o chão, perdas pessoais, materiais e financeiras. Nesta vida, poderá sofrer com falsos amigos, decepções, eventuais acidentes, fracassos em si planos e também problemas com a justiça. Poderá passar por momentos muito angustiantes nessa existência, como trabalhar e não conseguir atingir os objetivos, perder a fortuna ou o poder, além de ser traído pelos que ama ou confia. Ser portadora da dívida kármica 16 significa que a pessoa se arrependeu dos seus atos e, antes de encarnar, escolheu corrigir suas faltas através de lições ligadas ao desapego material e sentimental, retomando o desenvolvimento espiritual. A lâmina 16 do tarô, denominada a Torre, descreve a ruína. Algumas vezes aparece como a casa de Deus, pois do céu pode vir o chamamento e a casa ruir. A queda traduz o significado dessa carta, o desmoronamento do orgulho e da vaidade humana.
É como se fosse uma torre construída de ilusão, de falsos valores, embasados numa vida muito autocentrada. O que vai para o chão com a destruição da torre é o que não tem base de sustentação. É preciso proceder à reconstrução, mas com real força de vontade, otimismo e fé. Dívida kármica 19. Entre as dívidas kármicas, esta que está ligada ao enriquecimento ilícito é a iniquidade, tendo esta pessoa conseguindo isso usando da mentira, da enganação e dos outros artifícios ilícitos. A dívida kármica 19 é da causa e efeito, do equilíbrio. Tudo o que foi plantado será colhido. Significa que, possivelmente, em vida passada, a pessoa tomou posse de coisas que não eram suas e, de certa forma, conseguiu passar impune. Outras pessoas inocentes pagaram pelos erros que não eram delas, sendo aprisionadas, tendo seus bens confiscados e se vendo desonrada por sua causa. Na vida atual, passará por muitos momentos de provação, terá que conviver com as suas próprias falhas e colher o que plantou. Diferente de outras dívidas kármicas, a 19 não é abrandada por nenhuma ação, ela é a própria ação e reação. Quem nasce no dia 19 precisa cultivar o equilíbrio, achar o seu caminho do meio e dominar a sua imensa ansiedade e imperatividade. No tarô, o arcano 19 é o Sol, é o começo, o 1, e o fim, o 9. Ansiedade e comportamentos extremados podem se manifestar, dificuldade em buscar a paz interior e a busca por excessos. O Sol convida para que você seja um líder, iluminando o caminho e buscando o equilíbrio em sua vida. Quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Me perdoe por coisas que não saíram boas, que é o meu primeiro vídeo. E agradecer de coração a Vanice e a Érica por todo esse aprendizado que está nos passando. Que Deus lhe abençoe muito. Muito obrigada.